Boa noite, a paz do Senhor. Mais um dia na presença do Senhor. Abre comigo lá no Salmo 23. Salmo 23, que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em prados verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. O teu bordão, o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o nosso pastor, é aquele que cuida, aquele que em todo tempo nós podemos dizer: pastor, cuida de mim. Esse é o pastor verdadeiro. Eu sou pastor Edmundo, pastor Carmelo, pastor Lázaro, tem muitos pastores que o Senhor deixou. Nada se compara a esse pastor. Esse cuida o tempo todo. Nós tentamos cuidar das ovelhas aqui, dos irmãos, nós tentamos fazer uma visita, mas esse pastor, ele não tenta fazer visita, ele nos visita todos os dias. Todo tempo ele está nos visitando, porque ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Pode faltar algumas coisas na nossa vida, mas ele não falta. Ele está dizendo: eu sou o seu pastor, eu não falto na sua vida. Amém? Que o Senhor possa, nessa noite, falar com você. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Obrigado em todo tempo, Deus, porque o Senhor cuida de nós. Obrigado porque o Senhor é o nosso pastor. Porque o Senhor está presente em todo tempo da nossa vida. O Senhor nunca faltou, Pai, em um minuto sequer na nossa vida, Pai. Somos nós que faltamos com o Senhor. Não é o Senhor que se afasta de nós. Nós nos afastamos com o nosso pecado, com as nossas transgressões, com os nossos erros. Quando nós deixamos de te louvar, nós afastamos. O Senhor está sempre presente. O Senhor está sempre com os braços abertos para nós, Senhor. Obrigado por ser o nosso pastor verdadeiro. Em nome de Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor. Engrandecido seja o teu nome, porque tu és santo, tu és poderoso, tu és digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Quem veio para celebrar esse Deus que é poderoso? Amém? Feche os seus olhos. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Vamos dizer isso. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Levante as suas mãos e diga para Ele, vamos. Coroamos
ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Vamos cantar ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Vamos lá em alta voz, nós dizemos: coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Você crê nisso, amém? Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui. Vamos. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Declare: véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Vamos! E fazer seu nome grande e te dar estamos nós aqui. Jesus, Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face. E aí?
Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Vamos! E fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Pega suas mãos, vamos lá juntos só pra te adorar. Diga: só pra te adorar e fazer grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Glória a Deus. Mais uma quarta de fé, mais uma quarta viva, depois desse louvor maravilhoso. Vamos nesse momento fechar nossos olhos, acalmar nossos corações e mais uma vez falar com o Senhor, entregar a nossa vida a Deus. Pai amado, mais uma vez estamos aqui, ó Pai. Te louvamos, te bendizemos, ó Pai, e te damos graças, Senhor Deus, por essa quarta abençoada, Pai. Pai, estamos aqui, Senhor Deus, diante de Ti, ó Pai, para abrir nossos corações, ó Pai. O Espírito Santo de Deus entrar, ó Pai. Que o Senhor possa, Senhor Deus, ungir o Espírito Santo de Deus nos nossos corações, ó Pai. No seu falar, ó Pai. No seu tocar, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, ter coragem, ó Pai. Coragem sim, ó Pai, de crer no impossível, ó Pai, de crer, ó Pai, naquele que nós não vemos, ó Pai, de crer, ó Pai, na sua palavra que está viva aqui nesse altar, ó Pai, de poder sentir, Senhor Deus, poder cada vez mais se conectar com o Senhor, ó Pai. Te pedimos, Senhor Deus, tantos pedidos, ó Pai, sendo feito aqui nesse momento, ó Pai, mas que não seja minha boca, mas que seja a Tua graça, ó Pai, escutando cada pedido, ó Pai, escutando cada coração, Senhor Deus. Que o Senhor derrame, ó Pai, bênçãos sem medidas, ó Pai, para todos aqui nessa casa, ó Pai, para todos aqueles que oram, que dobram seus joelhos, ó Pai, que clamam ao Senhor, ó Pai, que buscam o Senhor, Senhor Pai. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor derrame essa bênção, Senhor Deus. Aqueles, ó Pai, que têm passado por algum tipo de enfermidade, ó Pai, que têm sofrido, que tem buscado, que tem procurado, Senhor Deus, uma forma de ser curado, ó Pai. Que o Senhor possa, Senhor Deus, dar a honra, Pai, e a glória, ó Pai, de ser curada, mas após ser curado, ó Pai, também que seja levado como testemunho, ó Pai, a sua cura, a sua bênção, a sua libertação, Senhor Deus, para o seu testemunho, para a sua glorificação, Senhor Pai. Que o Senhor, Senhor Deus, possa também abrir portas, ó Pai, de emprego, Senhor Deus, para aqueles que necessitam, que têm buscado, aqueles que têm procurado honrar as suas casas, ó Pai. Aquele, ó Pai, homem do lar que está precisando de uma porta de emprego, ó Pai, de uma mudança de renda, Senhor Deus,
de um aumento de salário, ó Pai, de uma segunda oportunidade, ó Pai. Aquela esposa, ó Pai, que tem lutado, que tem buscado por uma fonte de renda para ajudar seu marido, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Pai, abrir essas portas, ó Pai. Que o Senhor possa, Senhor Deus, conceder esta fonte de renda, ó Pai, com alegria, ó Pai, com alegria, ó Pai. Crer, Senhor Deus, que Deus faz o impossível na vida de cada um, ó Pai. Nunca se esquecendo que tudo é perante a Ti, ó Pai, e para Ti, Senhor Deus. Te peço também, Senhor Deus, por essa casa, ó Pai, essa casa de oração, essa casa que me fortalece e fortalece a muitos, ó Pai. Conceda, Senhor Deus, o milagre na vida de cada irmão e irmã, ó Pai. Conceda, Senhor Deus, que as portas dessa casa, ó Pai, cada vez mais abertas, escancaradas, ó Pai, consiga, Senhor Deus, trazer cada vez mais pessoas que têm buscado a Ti, que têm procurado a Ti, que não têm encontrado, que querem entender a Tua palavra, ó Pai. Que essa casa seja a casa, ó Pai, da oração, a casa missionária, a casa que leva a Tua palavra, Senhor Deus. Te pedimos, ó Pai, coloque e ministre, ó Pai, em todos os ministérios dessa casa, bênção, ó Pai. Nos projetos, ó Pai, de fim de ano desta casa, que o Senhor derrame as bênçãos, ó Pai. E com alegria, ó Pai, que tudo seja perante a Ti, ó Pai. Abençoe a palavra que será dita no dia de hoje, ó Pai, pelo pastor. Que essa palavra, ó Pai, possa ser, Senhor Deus, ministrada em nossos corações, possa ser transformada, ó Pai. Que essa palavra adentre, nos transforme, nos modifique, nos mude, ó Pai. E que nos faça cada vez mais ter uma intimidade, ter uma conexão, Senhor Deus. Nos conceda cada vez mais, Senhor Deus, o poder de orar, ó Pai, de falar contigo, Senhor Deus. Eu creio que o Senhor nos ouve. E eu creio que o Senhor pode conceder milagres, ó Pai, e fazer o impossível. Então te louvamos, ó Pai, te agradecemos por essa quarta viva, ó Pai. Essa quarta de bênção, ó Pai. Eu não sei como cada um tem passado, tem vivido, ou como cada um chegou aqui no dia de hoje, ó Pai, nesse momento, Senhor Deus. Ou aqui é aquele que está escutando agora essa oração em algum momento da sua vida, ó Pai. Mas que o Senhor esteja ao lado dele ou dela, ó Pai, colocando a sua mão. Que o Senhor possa, ó Pai, continuar, Senhor Deus, abençoando, testificando e glorificando a vida de cada um e cada um. Em nome de Jesus que eu oro, te agradeço, ó Pai, por essa quarta viva, essa quarta de oração. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Que alegria poder celebrar esse Deus que é bom, amém? A palavra de Deus declara que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Ela se renova a cada manhã, ela não tem fim. Ela dura para sempre. Você crê nisso, amém? Você crê nisso? Que você foi alcançado pela graça, pelo favor, pela misericórdia de Deus sobre a sua vida. Amém? Por isso nós temos esse livre acesso, o véu foi rasgado de cima a baixo e nós temos esse acesso direto ao Pai. Tudo aquilo que nós precisamos, nós temos o acesso e a liberdade de chegar até a face do nosso Deus e contemplar a sua formosura. Quantos creem nisso? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vamos cantar aí. Luz do mundo, viestes à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Nós levantamos as nossas mãos e dizemos isso, vamos.
Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso é. Humilde viestes à terra que criaste. Pra quê? Para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Ele és totalmente amável, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu vim para adorar-te, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te. És meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno. Para mim, Jesus. Amém, queridos. Vamos louvar o Senhor com nosso dízimo, nossa oferta. Você que vai ofertar aí, fazer seu Pix, Hoje em dia, quase ninguém está entregando mais direto na igreja, pela segurança, que hoje aí a tecnologia trouxe o Pix. Eu achei que é uma segurança para todo mundo. Ninguém mais está andando aí com dinheiro entregando, mesmo porque
às vezes, muitas vezes vem para a igreja, acaba perdendo ou sendo assaltado. Bom, hoje em dia o Pix é algo que ajuda muitas pessoas, né? Então você vai fazer seu dízimo, um Pix ou uma transferência, né? Ou talvez você fale assim, não, quero ir no culto de domingo que eu vou, quero ir na igreja entregar. Também não tem nenhum problema, você fica à vontade. Você sabe a maneira que você tem de entregar sua oferta ao Senhor, né? E tem várias maneiras de você ofertar ao Senhor. Você entrega uma oferta tanto financeiramente ou algo que você quer entregar para o Senhor. Primeiramente, não adianta você entregar uma oferta ao Senhor financeira se você não entregar primeiramente a sua vida como oferta no altar do Senhor. Então nós temos que entregar nossa vida em primeiro lugar. Nossa vida tem que ser como oferta para o Senhor, como Abel e Caim, né, quando eles entregou, eles trouxeram uma oferta, mas antes o coração deles já estava diante do Senhor como oferta. Então que você possa entregar a sua oferta, primeiramente a sua vida, o seu coração primeiro como oferta. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e bendizemos o Senhor, Pai. Queremos nesse momento ofertar ao Senhor, primeiramente o nosso coração, Senhor, ao Senhor nós queremos entregar, Pai, e depois entregar nossa oferta no altar do Senhor. Vai entregar, não importa, Senhor, o valor que estamos entregando, mas o coração em primeiro lugar. E saber que o Senhor recebe a nossa oferta com amor, com carinho. Em nome de Jesus. Toda oferta, Deus, que nós entregamos na casa do Senhor, todo recurso, venha ser usado de maneira certa, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Pagar uma água, uma luz, Senhor Deus. Pagar tudo aquilo que nós precisamos usar na casa do Senhor, para continuar a obra do Senhor. Pai, ofertas para enviar para missionários, para ajudar os missionários. Pai, oferta que nós entregamos, Pai, para comprar uma cesta básica para ajudar a família, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Nos abençoa e abençoa cada um, Deus, que tem sido ofertante fiel. Pai, que tem dado o seu melhor a cada dia, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, aqueles que não podem, de alguma maneira, estar desempregados, que o Senhor abre portas. E nós cremos que o Senhor abre portas, meu Pai, porque o Senhor é fiel em todo o tempo. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, Pai, pela vitória de cada um. Amém. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, oh, Jesus. Eis-me aqui. Vamos cantar isso. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Declare: tudo pode passar, digo teu amor, teu amor. Eu sei que há de existir, sei que há de existir um novo amanhã.
manhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. Diga! Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. Diz pra ele: Jesus, eis-me aqui, ó Senhor. Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. A paz, meus irmãos. Amém? Vocês estão bem? Amém? Amém, né? Exatamente, tia Carmen. Em tudo dai graças. Esse trecho aí, ele alivia muito, né? Ele nos tira, ele nos dá uma direção em meio a uma tormenta, nos fortalece, nos impulsiona. Em tudo dai graças, que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, não é? Amém? Ó, eu fiz um esboço e nós vamos dar uma navegada. Tudo que eu vou falar tá aqui dentro. Tudo, mas eu vou diluir ela, eu vou abrir, né? Pediram até um tema para mim hoje, aí eu coloquei lá: entre a resposta e o silêncio, né? O Deus que nos ouve, ou o Deus que nos vê, que a palavra dele diz que ele vê a nossa oração. Então hoje, enquanto nós orávamos, intercedíamos uns pelos outros, pelos nossos equilíbrios, pela igreja, pela nossa cidade, o Senhor estava vendo. E ainda assim, Ele estava ouvindo. E ainda assim, recebendo. E ainda assim, operando. Ainda assim, agindo. Jeremias diz assim, ó, Jeremias 33:3, um pedacinho dele: clama a mim, e eu responder-te-ei. Clama a mim, e eu responder-te-ei. Amém? Senhor, esta é a tua palavra, Pai. Nós não precisamos de muito, Pai, só precisamos da tua presença essa noite. Que teu Espírito Santo continue a pairar sobre nós, Pai. Pairar sobre essa igreja, sobre essa cidade, Pai. Eu não sei como se encontra cada um essa noite. Eu não sei o tamanho do fardo
Eu não sei, Pai, qual é a necessidade real nessa noite. Mas eu venho te pedir que o Senhor possa trazer refrigério. Que através da tua palavra o Senhor possa estar trazendo esperança, fortalecendo a fé. E assim como o Senhor usou uma mula para falar com Balaão, Pai, que eu possa servir de instrumento hoje para a tua casa. Para alcançar quem estiver vendo essa mensagem futuramente, Pai. Para alcançar aqueles que ainda não ouviram a tua palavra e vai ouvir, Senhor. Para alcançar, Senhor, através das nossas orações, Pai. E cada um saia fortalecido aqui nessa noite. Nós entregamos, Pai, cada um deles, Pai, diante da tua presença. Eu entrego a minha vida diante de ti nesse altar. Que eu seja um vaso, Senhor, vai derramar o azeite, sabe? Graças te damos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Aqui já fala: clama a mim e responder-te-ei. A oração, ela não é apenas uma chave que nós podemos abrir portas, mas a oração é uma ferramenta, uma comunicação, um diálogo que Deus nos deixou e permitiu que fosse diretamente a Ele. A oração, ela é tão importante porque nós andamos toda a Bíblia, o Novo Testamento. Vou pegar o Novo Testamento. Quando Jesus está caminhando, desde o início de sua jornada, de tempos em tempos, o Senhor se retirava em oração. E nós estamos falando de Jesus. Ele se retirava. Antes de algumas orações, ele se retirava. Antes de um grande sermão, ele se retirava. E todas as vezes que ele se retirava era em oração. Em oração. Para oração. E por que tem tantos trechos que menciona a oração? Porque mesmo Jesus, sendo filho e pai e salvador, ele dependia de Deus. A comunicação era a oração. A oração que Deus nos ensinou é que venha através do Pai, que seja feita a tua vontade. E o nosso mediador é quem? Jesus Cristo. Então a nossa oração não é no singular, é no plural. É o nosso Pai, o nosso Deus. Essa é a oração que nos ensinou. Aí, você pode estar questionando. O de casa aqui não, mas talvez o de casa. Por que que eu oro e eu não vejo a minha resposta? Ou porque eu oro e eu não sinto nada? Mas a oração não é para sentir nada. A oração é uma comunicação entre um pecador e um santo. A oração é entre um que está cheio de mácula, de pecado, contra um puro, um santo, imaculado. E essa oração, e essa conexão, ela só se torna power quando esse que dobra o joelho e ora ao nosso Deus, ao nosso Pai, e a oração seja ao Pai, que seja direcionada ao Pai, não à minha vontade, ao meu querer, à minha intuição. Porque às vezes nós pedimos, mas Tiago fala que nós não recebemos, não é porque não queremos, porque nós pedimos errado, nossas intenções erradas. Talvez nós pronunciamos bem, talvez a nossa oração seja assim, ó: Senhor, me abençoa aí com essa venda. Se eu vender, eu vou doar 10 cestas básicas no final do ano. Tá me entendendo? Aí, tipo, talvez o que eu tô pedindo seja legal, mas lá no coração eu falo: pô, se eu tô doando 10, vou receber tanto, tal. Começa a fazer conta. Só para ficar mais claro, eu tô colocando eu aqui. Não tô apontando ninguém.
Então, as nossas orações, talvez, elas não estão direcionadas da forma correta. Logo quando eu me converti, as pessoas... Deus me privilegiou de pessoas que eram de oração. Só que a gente ia para orar, como nós estávamos fazendo em oração aqui, e a pessoa saiu, Deus falou comigo. E Deus não sei o quê. E eu falava, Deus não falou nada para mim. E aí você ia para o culto, o pastor vinha, porque Deus me deu uma palavra. Eu falava, meu Deus do céu, porque Deus não fala nada para mim. E desenharam uma resposta tão linda para a oração que criava algumas barreiras. E aí a fome era tão grande, porque eu estava sendo alimentado de algo que eu nunca tinha vivido na minha vida, que eu queria estar o tempo todo ali aos pés do Senhor, entender tudo aquilo, queria conhecer mais, queria viver mais aquilo. E aí começavam as lutas no monte. Aí chegava no monte, os varão, eu vi o graveto pegando fogo. E eu falava, Senhor, eu não vi nada. E aí eu já começava a questionar. Eu falava, Senhor, será que há algo errado em mim? Por que eu não estou vendo essas coisas? Eu falei, fala comigo. Assim como o Senhor fala com essa turma toda. Eu sei que você é real. Mas eu preciso saber se a minha oração está chegando diante do Senhor. E aí, meu querido, um belo dia, eu abri a palavra do Senhor. E lá estava escrito assim: felizes são aqueles que não viram, creram. Aí eu falei, tá aí, Senhor. Eu não preciso ver para crer que o Senhor é real. Porque aquilo que estava acontecendo na minha vida não era coisa humana. Não era coisa que era momentânea. E aí eu entendi o que de fato era oração. Eu não precisava receber uma resposta. Eu não precisava ter uma voz audível. Eu não precisava ver. Eu creio em tudo isso, meus irmãos. Porque eu já vivenciei isso. E eu já tive o privilégio de muitas orações ser recebida ao Senhor. Mas primeiro eu tive que entender que não é o meu posicionamento, não é simplesmente o jeito que eu falo, não é o que as outras pessoas estão fazendo que vai mover o meu Deus. E se eu reconhecer que o meu Deus que move tudo aquilo que está aqui embaixo. E a partir do momento que eu entendi o que Deus é, Deus começou a fazer. Vou dar um breve testemunho aqui. 2. Porque é pertinente essa noite. O primeiro deles. Nessas idas e vindas a monte. Um belo dia nós tínhamos uma sacola cheia de pedidos. E nós precisávamos ir lá no monte, orar e queimar aquilo lá. E eu tinha uma grande causa para levar para o Senhor. Mas era terceira, não era uma causa minha. Mas eu estava empenhado naquela causa. Assim como nós nos empenhamos aqui com os irmãos enfermos e assim por diante. E estava eu, minha esposa, um amigo pastor que o Senhor já o recolheu e uma outra amiga nossa. E eu sempre andava com a lanterninha do monte no carro. Nesse dia, na hora que a gente chegou no monte, a lanterna parou. E começou a chover. A gente sem guarda-chuva e sem lanterna. E não era igual esse negócio de abrir celular e sair, não. Ficava tudo no carro. E aí eu falei, pastor, mas isso aí não vai travar a gente, porque era um breu, ninguém via nada. Era lá no cemitério, atrás do cemitério da Cássia. Você passava beirando a pista e entrava, né? Ele, vamos orar aqui já. Orar aqui e pedir para Deus dar a direção para a gente lá dentro. Meus irmãos, estava orando. A gente começou a orar ali naquele canto. Estava chovendo e a gente sem lanterna à noite. Mais de 1h da manhã. Nós começamos a orar. Senhor, abençoa nosso tempo. Nós vamos entrar e interceder pelos irmãos. Nada daquilo que vier nos impedir de entrar não vai nos impedir. Nós vamos entregar esses pedidos. Nós vamos queimar, vamos orar. Meus irmãos, quando nós paramos de orar, a luz estava embaixo. Um clarão tremendo, como se fosse um farolete embaixo de nós.
E a chuva pingava ao lado e não pingava sobre nós. Nós entramos até lá dentro da mata, tudo em volta estava molhado. E ali onde nós estávamos, estava seco. E claro, e era mais de 1h da manhã. E eu não fui para buscar essa experiência. Mas o Senhor se revelou a nós naquela noite. Então não é o que o Senhor se revela a nós, meus irmãos. É a constância que nós temos com Ele. E aí eu vou te dar mais um exemplo. A palavra nos diz que às vezes nós não recebemos porque não sabemos orar. Mas às vezes nós sabemos orar, mas não recebemos por causa de um pecado oculto. E esse pecado oculto é só eu e você que pode se libertar. E esse entendimento e essa clareza quem vai dar é Deus. E você tem que se libertar disso. E aí você tem que chegar diante do Senhor. Então talvez você não está recebendo algumas coisas, ou está recebendo pela graça e a misericórdia de Deus, mas algumas outras você não recebe porque ainda há um defeito, um pecado oculto. Não um defeito, um pecado oculto. E você precisa se libertar dele. Entregar de fato ao Senhor. Lá atrás existia as mãozinhas, né? Entrega nas mãos de Deus. E eu entreguei a minha família que não conhecia a Cristo. E algumas vezes eu orava, Senhor, coloca em tuas mãos a minha família. E repetia aquela oração. E um belo dia, eu não ouvi a voz. Eu não vi. Mas algo ecoou muito grande dentro de mim. Que me dizia para confiar. Se já estava na mão, não precisava ficar colocando todas as vezes. E eu descansei, meus irmãos. Hoje a minha oração é intercessória pela minha família. E a minha oração é para que, Senhor, trabalha na minha vida. Tira meus pecados, meus erros, que haja transformação genuína, ao ponto que a minha família possa ver o Senhor através da minha vida. E o Senhor vai fazer a obra dele lá na minha casa. Eu e minha casa, nós servimos ao Senhor. Mas eu quero que eu e minha família servimos ao Senhor também. O Senhor já me deu esse privilégio. A oração, meus irmãos, ela é tão eficaz ao ponto de nos gerar uma fé que nele diz, se você orar já crendo que recebeu, você já recebeu. E um dia como esse, um culto chamado Quinta Viva, né, meu pastor? Eu vim aqui, compartilhei uma palavra. O pastor me fez lembrar na oração da mulher do fluxo de sangue e a filha de Jairo, que as duas histórias se cruzam. A filha de Jairo se encontra morta, completava 12 anos. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos com hemorragia. E aí o que acontece naquele texto? Eu preguei aquele texto numa quinta-feira. E a palavra dizia assim, que quando o Senhor passava diante da multidão, a fé daquela mulher é tão grande que ela venceu todas as barreiras. E eu vou cortar esse trecho, porque eu quero ir direto lá. Ela chega e toca nas vestes do Senhor. Porque ela acreditava que apenas se ela tocasse, ela seria tocada, ela seria curada. E aí no meio daquela multidão toda, Jesus, alguém me tocou. Aí os discípulos, Senhor, mas todos o tocam? Não. Mas alguém tocou diferente. Porque de mim saiu o poder. E aí ela se curva. Fala, Senhor, foi eu que toquei. A primeira coisa que Jesus fala, filha, a tua fé te salvou. O Senhor fez duas coisas. Devolveu a paternidade, chamou ela de filha. Talvez aqui alguém perdeu a paternidade, precisa. Nós temos um pai. Ele chamou ela de filha. Filha. Segundo, você foi salva. Jesus, ele está preocupado em nos curar? Não. Ele está preocupado em nos salvar. A cura é um brinde, meus irmãos. E quando ele nos dá essa cura, é para testemunho de que ele é vivo e ele opera milagres ainda. E naquela noite eu preguei sobre isso. Na sexta-feira eu voltei ao médico, depois de uma bateria de exame, de um monte de exame, porque eu vivia
com gripe e era como se fosse pneumonia. Eu falei, tem convênio, vamos usar, vamos ver o que é. Fiz uma bateria de exame e naquela sexta-feira, um dia seguinte, que eu havia compartilhado sobre isso, eu recebi um diagnóstico que eu tinha um câncer entre aqui e aqui. E aí eu, do nada, nunca tive nada, eu que fui procurar. Eu saí de lá, fui pro meu quarto, sozinho, não tinha ninguém em casa. Dobrei meu joelho e vou fazer a oração que eu fiz aquela noite. À tarde. Falei, Senhor, eu não sei se isso é para minha morte. Eu não sei o que está por trás desse processo. Mas assim como a tua palavra, com tudo que eu compartilhei ontem, eu creio que se neste momento eu tocar pela fé nas tuas vestes, eu vou ser curado. Mas acima de tudo, que seja feita a tua vontade. E se isso não for para a morte e eu tiver de passar por isso, o Senhor esteja comigo. E descansei, meus irmãos. E o único que ficou para dar testemunho foi o pastor Edmundo. Eu encontrei ele no mesmo dia. Falei, pastor, aconteceu isso, isso e isso. Me ajuda em oração. Não falei para minha esposa, não falei para meus pais, não falei para ninguém. Porque todos ficam preocupados. Mas eu tinha plena convicção que o Senhor estava comigo. Independente de qualquer resposta. E a cirurgia tinha que ser marcada para frente, marcou para 30 dias na lista. Foi rápido. Quando eu fui operar, no dia que eu fui operar, um dia antes, a Karina não podia ficar comigo. Quem ia ficar lá no hospital era minha mãe. Eu falei pro meu pai, ó pai, se der ruim lá, o senhor saiba que eu estou fazendo isso, esse é o procedimento. Como todo mundo achou que era só assim nos desvio de septo, ia ser rápido. A cirurgia durou muito tempo. E aí a gente está falando de um especialista na área. Eram 3 médicos. E um deles só fazia isso. E era especialista nesse tipo de tumor. E, meus irmãos, fui para a sala de cirurgia. E naquele momento, na sala de cirurgia, eu não questionei a Deus. Meu, o senhor não me curou? Não! Se eu estou aqui, vai permitir. E o dia da manhã não pertence a mim. Eu fiz o que tinha que fazer. Tem que parar, ó. Eu fiz o que tinha que fazer. E passou a cirurgia. Quando eu acordei, minha mãe estava chorando lá da cama. O médico entrou, falou, foi tudo bem e tal, vou mandar para biópsia. Resumindo a história, foi para biópsia, não tinha mais tumor, meus irmãos. O médico ficou envergonhado porque não tinha mais nada. E qual que é a conclusão disso? Eu sou melhor do que aquele que não recebeu a cura do câncer, não. Se ele me permitiu, é para quê? Para me completar a boa obra, para me dar testemunho disso, para fortalecer aqueles que ainda estão em busca dela, mas acima de tudo, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado em todo o tempo sobre a minha vida. E eu não tenho como sair do caminho dele. Eu me sinto em débito com Deus. Você me entende? Esse é um dos milagres. Já fez outros. E aqui está falando um cara que é dependente de Deus. Eu também preciso me esforçar mais em oração. Eu também preciso renunciar mais em oração. Teve um tempo atrás, os irmãos vão lembrar. Eu saí fora de tudo. De WhatsApp, Facebook, Instagram, tudo que você imaginar de rede, eu saí fora. Eu tinha uma vida muito corrida. Viajava de um lado para o outro, trabalhava direto. Era pouco tempo para tudo. E aí um dia eu parei e fui olhar. E eu tinha 1 hora e pouco de uso na semana de tudo. Entre o WhatsApp. Eu falei, não, tá errado. Eu tenho 1 hora para isso, então essa hora vai virar leitura bíblica, vai virar oração, vai virar tempo com a família, eu vou ler. Não vou. E aí o pessoal achava que eu estava até pegado, porque falou, não, tá tendo controle. E não era isso. Eu falei, eu não admito, eu não tá tendo tempo para nada, e ainda assim tempo de 1 hora para isso. E essa hora tem que ser para o Senhor. E aí eu juntava desde cedo até a noite, e aonde eu tinha brecha, orava. Ah, tinha trânsito, maravilhoso. Encostava aqui, ó. Puxava até cinto. Jesus, vai comigo aqui. Juro.
Direto eu faço isso. Puxa o cinto aqui, ó. Jesus vai comigo. Quando eu sofri o acidente, o lado de cá não teve nada, meus irmãos. E o meu lado só estourou o airbag e fez um negocinho de nada na mão. E o carro saiu rodopiando a Dom Pedro inteira. O cara bateu atrás, o carro foi na chuva lá. O que fez? Nada, meus irmãos. Sou queridinho, não. Sou o mais pecador de todos. Mas eu tenho a necessidade do meu Pai. E como eu posso mudar? Oração. A oração é a chave. A oração é o segredo. É ela que nos convence. É o Espírito Santo que nos convence do nosso pecado. É Ele que testifica. Mas Ele vai testificar no momento de oração. No momento de leitura da palavra. O nosso Deus, Ele é assim. Se a gente quiser ouvir, Ele está sempre pronto para falar. Mas também tem uma oração que Deus não responde, que é em silêncio. Eu já orei várias vezes e tenho orado nos últimos dias e o Senhor não tem falado nada. Mas eu não deixo de crer nele. Aí Ele não está respondendo, eu vou buscar. Eu falo, por que o Senhor não está respondendo? Aí sabe o que eu faço? Eu olho para o meu filho. Eu aprendo tanto com meu filho. Eu acho que Deus fala, ó, olha para ele, você vai entender como eu olho para você. Porque quando ele começou a aprender a falar, e aqui vai para quem fala que a minha oração não é bonita, a minha oração não é boa, a minha oração não é igual a do pastor, então essa daqui vai para quem tem esse pensamento. Quando meu filho começou a falar, ele falava tudo errado. E a gente achava maravilhoso que ele estava aprendendo a falar. E às vezes nós estamos assim diante de Deus. Ao nosso ver, a nossa oração. E Ele está falando comigo. Ele está falando tudo que eu quero ouvir. Para Deus não existe oração bonita. Não existe a oração correta. Existe a oração. A oração sincera. A oração que sai de dentro do coração, passa na mente e entrega pura diante de Deus. Sabe por que Davi era segundo o coração de Deus? Porque ele reconhecia que qualquer pecado que ele estivesse no coração e ele velasse por aquilo, roubava tudo que ele tinha diante de Deus. Então ele não deixava nada criar raiz. Ele entregava tudo. Estou aqui, Senhor. Está tudo aí. E esse é o ensinamento que nós temos. A nossa oração deve ser assim. Entregar tudo diante de Deus. E também nós temos que ter o discernimento. E isso é real. Do que precisa sair e do que precisa ficar em nossas vidas. O segundo ponto. A oração que agrada a Deus, eu até escrevi aqui, ó. Não é a mais longa, não é a mais bonita. Ou a mais perfeita. Mas sim a que é feita com a vontade de Deus. Jesus nos ensinou que Deus se agrada daqueles que oram com o coração aberto, sem máscara, reconhecendo a sua dependência. Mateus 6,6. A oração que toca o coração de Deus é aquela que nasce do relacionamento verdadeiro, onde busca não apenas suas bênçãos, mas a sua presença. Nós não precisamos só das bênçãos, Senhor, mas nós precisamos da presença do Senhor. Quero citar os textos de tudo que eu falei aqui. Meu irmão, estava na palavra, viu? Tudinho lá. Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei. Marcos 11:24, tudo aquilo que pedi em oração, credes que já recebeu. Filipenses 4:6-7, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo, sejam vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus guarda os vossos corações. Mateus 7:7, pedi, dar-vos-á, buscai e encontrais. Bater-vos-á e encontrarás. Salmo 145:18, perto está o Senhor de todos os que invocam.
de todos que invocam em verdade. Tem um detalhe aí, viu, gente? E o melhor de todos, Tessalonicenses 5,17. Orar sem cessar. Salmo 34,17. Os justos clamam e o Senhor o ouve e os livra de toda angústia. É isso que a oração faz. Não entristeça se não recebeu. Persevere, continue orando. E a oração, meus irmãos, outra coisa aqui, para encerrar. Não crie rótulo para oração. Nós, às vezes, quando estamos na rua, né, a pessoa fala, não, mas para orar tem que estar com o olho fechado. Se você orar na rua com o olho fechado, né, pastor? Ó, você toma um pau na rua. Que o trem pula lá e vem para cima. Então, o que quer dizer? Não é que falta de reverência ao Senhor. Não. No entanto, que o Senhor fala lá, quando aqueles que orar na sinagoga gritavam, ia nos cantos, ia na frente, aí o que ele fala? Eles já receberam o que eles queriam. Que era o quê? A glória deles. Exatamente. Nós não queremos essa glória. Nós queremos a glória do Senhor. Então, qual é a oração que o Senhor quer? Aquela que nós estamos aqui, nós estamos orando aqui, ó. De pé. Sabe por que ajoelha e fecha os olhos? Para se esvaziar de tudo que está à volta. E deixa a oração só para Ele. Mas isso não quer dizer que você pode estar numa fila do banco e estar orando. Entende? Quando você está tomando banho, não é vergonhoso, não. É vergonha para a gente ter pecado. Eu adoro orar no banheiro, gente. Eu entendo tanta coisa lá dentro que vocês não fazem ideia. Você entendeu? Não faz ideia. Porque o Senhor não vê minha nudez, não. Quem olha essa nudez é a gente aqui. Não é verdade? Ele tá lá e eu tô aqui, ó. De vez em quando solta até uns hinos lá. Porque eu não sou levita, igual os meninos que tem o dom aí da louvor, né? Eu sou adorador, então o Senhor recebe minha adoração. Então não é um ambiente que vai me rotular. Quando eu venho aqui, compartilho e falo que a gente tem que levantar altares aonde nós estivermos, é real, gente. Quando o pastor falou, Tiago, você vai ser usado lá para ser boba, para ser bem, ser profeta. Eu creio nisso. Não é verdade? Gustavo vai ser usado lá na Companhia Paulista. Eu creio nisso também. O Mateus vai ser usado no trabalho que ele tem com os meninos aí no meio da semana. Eu creio nisso também. Porque onde estamos, colocamos o Senhor ali. Não tem como dar errado, gente. Teremos aflição? Sim. Mas nós teremos aflição com quem? Com Ele. Estamos sozinhos, não estamos órfãos, né? Então vamos orar. Foi simples, foi rápido, mas creio que o Espírito Santo entregou tudo aquilo que ele precisava entregar essa noite. Viu? Que ele venha fortalecer todos aqueles que estavam fracos, venha fortalecer ainda mais aqueles que já estão fortes, venha quebrar paradigmas essa noite para você que está aí, talvez. Não é verdade? Então, se o pastor permitir, gostaria de orar. Senhor Jesus, graças te dou e te louvo, Pai. Pedimos em teu nome, Jesus, diante de Deus, que o Senhor receba toda a oração que foi ministrada essa noite, direcionada e entoada ao Senhor, Pai. O Senhor venha receber a minha oração como aroma suave na sala do trono, Pai. Que o Senhor venha atender os nossos pedidos, nossos clamores. Te peço que o Senhor venha nos fortalecer cada dia mais, Pai, em oração, em busca da tua palavra e numa luta constante, Pai, contra a nossa carne. Porque ela tenta todas as manhãs contra nós. Ela quer nos vencer, Pai. Ela quer nos mostrar que nós somos o dono da verdade. Quando a verdade está em ti, Pai. É o Senhor que julga quem é certo e quem é errado. Mas a nossa carne vem querer colocar pontos e dizer que nós estamos certos, Pai. E que nós não venhamos nos enganar, Pai, pela nossa carne. Mas que nós possamos ganhar força em Ti e dominar a nossa carne, Pai. E dizer que quem habita em nós é o Senhor, o Teu Espírito Santo. É Ele que governa em nossas vidas. Se há algum fraco, Pai, eu peço que o Senhor dê forças. Se há algum que está sem esperança, que o Senhor possa fortalecer a fé. Se há alguém que precisa de um milagre, Pai, o Senhor traga o milagre e a salvação.
Se é alguém que luta pelo relacionamento, Pai, que o Senhor possa estar trazendo força. Que o sacerdote possa tomar posição no lar, Senhor Deus. Que seja aquele que dobra, aquele que joelha diante do Senhor e guerreia em oração, Pai. Nos dê sabedoria, entendimento, que nós possamos perseverar cada dia mais em Ti, Pai. Na oração, nos propósitos que o Senhor colocou a nós. Nos ensina a orar como convém, Pai. Que Teu Espírito Santo venha conduzir a nossa oração. Que Teu Espírito Santo venha sussurrar nos nossos ouvidos, Pai, e nos alertar diante das ciladas, Pai. Eu agradeço por essa casa de oração. Eu agradeço por essa igreja. Eu agradeço pelos irmãos dessa casa, que tem nos ajudado, Pai, a caminhar nessa jornada, a nos manter firmes nos nossos propósitos, em tudo aquilo que o Senhor confiou a nós. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha entregar tudo aquilo, Pai, que eles estão prontos para receber. E que nós possamos estar prontos para a Tua volta, para o encontro contigo. Que o Senhor venha consolar aqueles que perderam o ente querido. Que o Senhor venha dar força, Senhor Deus, para aquele que está no leito de hospital, aquele que está lutando contra o câncer. Nós cremos na Tua palavra, no Teu poder. Abençoa os projetos dessa casa, os ministérios. Abençoa os cultos, Pai. Cada um que sentar nessas cadeiras, Pai, possa ser edificado pela Tua presença, Senhor. Que a chama nesse altar nunca venha se queimar, Pai. Aquele fogo que Tu fala, o fogo de justiça, Senhor, continua prevalecendo nesse altar. Aqueles que estão em casa, que vão assistir futuramente, Pai, este culto, que o Senhor possa tocar grandemente, Pai. Que nada venha roubar a presença. Que o inimigo é o que ele quer, distração, Senhor, Pai. E que ninguém fique distraído, Pai. Que possa receber tudo aquilo que o Senhor tem reservado, Pai. Abençoa os que estão em casa, nos seus lares, Senhor. Por algum motivo, não pôde estar na sua casa, que o Senhor venha abençoar da mesma maneira. Que eles possam sentir o que nós estamos sentindo aqui. Que é a Tua presença, Pai. Graças te dou e te louvo, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Palavra abençoada e abençoado. Deus responde as orações quando Ele quer e na hora que Ele quer. Mas Ele responde. E às vezes Ele responde e nós que não ouvimos. Porque nós não estamos preparados. Nós não estamos atentos à voz dele também. Que Deus continue usando sua vida, primo, e derramando graça sobre a sua vida. Amém? Ergue suas mãos, vamos ficar de pé. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer teu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, seu único Filho, e as duas consolações do Espírito Santo estejam sobre você hoje e sempre, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Continua na presença do Senhor nessa semana. Busque, ore, e a resposta vem. Deus abençoe.